Cada panela tem a sua tampa. Você já deve ter ouvido esse ditado alguma vez na vida. Só que pro futebol, isso é algo horroroso para se pensar. Tudo bem que é muito bacana para um torcedor ter um jogador que se identifique com o clube e que tenha vivido os melhores momentos da sua carreira por ali. Mas concorde comigo que é algo que pro jogador de futebol é péssimo. E se um dia ele resolver trocar de clube, se aventurar em outra liga e simplesmente nada dá certo porque ele é a tampa daquela panela, ele é um jogador daquele clube e só consegue desempenhar bem naquele lugar, cara, vamos ser sinceros, não é nada legal. O Marcelo Cirino é um desses caras, um cara que indiscutivelmente viveu grandes momentos no futebol brasileiro e tinha chance de se tornar uma referência em um dos maiores clubes do mundo, mas que não soube aproveitar muito bem a sua chance e acabou quase que jogando fora a única oportunidade que teve. De grande nome no futebol brasileiro, jogador em que todos esperavam muito, o Cirino acabou esquecido e quase tudo que ele fez acabou indo para uma direção bem diferente do que imaginávamos para a carreira dele. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Marcelo Cirino e como é ou onde é que o jogador tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ah, já sei, você não sabe quem eu sou? Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui, todos os dias, eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui e deixa um like no vídeo. E ó, deixa eu te contar mais uma coisa, tá? Esse vídeo aqui tem parceria com o SofaScore. Você já conhece o aplicativo da SofaScore? Cara, é um aplicativo sensacional. É um aplicativo, uma ferramenta gratuita para você ficar ligado em tudo que acontece na bola e ter todas essas informações na palma da sua mão no seu celular num app gratuito. Cara, com o SofaScore você consegue ter resultado das partidas, ver o que está acontecendo no futebol, você tem análise de jogadores, onde você consegue ter acesso a uma ferramenta que profissionais do futebol utilizam. É isso mesmo, scout do Corinthians, do Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense, de clubes da Europa, utilizam ferramentas assim, que olham quantos chutes um jogador fez, quantos desarmes ele fez, quantos passes certos, mostra o mapa de calor do jogador, mostrando em que área do campo ele atua, o histórico dele, quantos gols ele fez em cada temporada, por cada clube, e essa é uma ferramenta muito importante. Cara, com o SofaScore você consegue comparar. Sabe quando sai aquela notícia que o seu time está interessado em contratar um jogador que você nunca ouviu falar? Você vai lá no SofaScore, coloca o nome dele, você vai ver todos os dados do jogador e se você ficar na dúvida, não tem parâmetro, tem um botãozinho que você aperta lá em cima e já vai aparecer para você comparar os jogadores. Aí você pega o atacante, por exemplo, do seu time e esse que o seu time quer contratar e pronto, você vê qual deles é melhor, qual a diferença do mapa de calor dos jogadores, qual deles acerta mais chute no gol, dribla mais, qual deles já fez mais gol, deu mais passes, assistências, você vê tudo isso, compara e aí você já sabe se é um jogador melhor pro seu time contratar ou não. E essa ferramenta é de graça e para você baixar, só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela enquanto eu tô falando, beleza? Pode baixar, tranquilo, é seguro, vai direto pra loja do seu celular, seja iOS ou Android, tá bom? Você já vai direto pra loja do seu celular e faz o download gratuito. Baixa aí e depois me conta se você realmente está utilizando a ferramenta, beleza? Em 29 de janeiro de 2014, o Flamengo fez um grande investimento para reforçar o seu elenco. Em parceria com uma empresa, o Flamengo topou pagar 3 milhões e meio de euros pela revelação do Campeonato Brasileiro de 2013. E não se engane, tá? As cifras absurdas de hoje podem fazer você achar que 3 milhões e meio de euros para aquela época era um valor qualquer, mas não, meu irmão. A gente está falando de uma das contratações mais caras do mercado interno no Brasil e que era um absurdo de caro lá em 2014. Em reestruturação econômica, o rubro-negro tinha tanta certeza que o investimento era certeiro que se comprometeu a pagar 10% de juros se até 2017 o grupo investidor não recuperasse o valor que aplicou para colocar o jogador no Flamengo. Era uma certeza para a diretoria do Mengão na época que estava fazendo a contratação do Cirino. Era um jogador que daria retorno técnico em campo e em pouco tempo também seria revendido, dando retorno financeiro ao clube e aos investidores.
O jogador se tratava de ninguém mais e ninguém menos do que Marcelo Cirino, um dos destaques do futebol brasileiro que estava jogando muito pelo Furacão e que interessava na época a grandes equipes do Brasil e da Europa. Vários times da Itália quiseram a contratação do Cirino. Ele começou a carreira lá em 2009 pelo Furacão e, assim como a maioria dos jogadores, demorou um pouquinho para se firmar. Foi emprestado ao Vitória da Bahia lá em 2011 e quando voltou ao Atlético já era um jogador muito mais pronto. Tanto é que se destacou marcando 16 gols em 30 jogos na campanha do acesso do Furacão para a Série A do Campeonato Brasileiro. E em 2013, mais uma vez, ele foi fundamental para o Atlético Paranaense. Levou o clube até a final da Copa do Brasil, o time foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e garantiu uma vaga para a Libertadores de 2014. A gente está falando de um clube, é bom lembrar, que estava voltando da Série B. E claro, muito disso passava pela excelente temporada que o Cirino teve pelo Furacão. Inclusive, ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro na temporada 2013. E é por isso que quando em dezembro de 2014 o Flamengo acertou a contratação do jogador, todo mundo imaginou que daria muito certo no rubro-negro carioca. No Flamengo, é bom dizer que o Cirino teve os seus bons momentos, só que a realidade é que a expectativa era tão grande que o atleta ficou mais marcado pelos problemas fora de campo do que pelos gols que ele fez. A torcida nunca conseguiu gostar mesmo do jogador por algumas atuações que ele teve que foram desastrosas com a camisa do Mengão. E muitas vezes ele deu motivo para o torcedor se irritar com ele. O afastamento dele por conta da polêmica do bonde da Estela foi só a gota d'água de uma relação entre atleta e torcida que já não estava nada legal. E nem quando o Muricy chegou e tentou recuperar o atleta, isso não mudou. E cara, eu não acho que o Cirino foi pro Flamengo com a intenção de jogar mal, ele não estava jogando mal de propósito, nenhum atleta faz isso. Eu aposto que ele queria entregar o melhor dele no Flamengo, cara, eu tenho certeza disso. Só que as coisas não aconteceram. Mas também é bom dizer que só querer não é suficiente, esse negócio de só ter vontade. Vontade eu tenho de monte e não jogo em lugar nenhum. Pois é, meu amigo, tem que fazer por onde, tem que ter renúncia de algumas coisas extra-campo. E é quase automático, quando você fala pro torcedor o nome do Marcelo Cirino, o torcedor não lembra de gol que ele errou, não lembra de gol que ele fez. O que o torcedor se lembra é do bonde da Estela. E pensa comigo, essa ser a principal lembrança de um jogador que chegou com tanta expectativa por um valor tão alto, recebendo uma das grandes chances da sua carreira, e a única lembrança que o torcedor tem dele é justamente do bonde da Estela, de algo extra-campo, poxa, é decepcionante, né? O Cirino, no fim das contas, não foi vendido pelo Flamengo para outro clube, como a diretoria bem esperava para ter retorno, não foi um cara que agradou a torcida e o melhor para todo mundo naquele momento era que ele pudesse respirar novos ares. E inclusive para o jogador ter saído em 2017 foi por empréstimo para o Internacional. Só que se muita gente achou que o problema era o Flamengo e que em outro clube ele voltaria a jogar bem, lê do engano, meu amigo. O Cirino não conseguiu render no Colorado, depois de pouco tempo sem espaço no Inter, acabou indo jogar na Arábia Saudita. Antes do Cristiano Ronaldo, Cirino já vestiu a camisa do Al Nassr e mostrou para os sauditas como é que se fazia gol. Fez os seus golzinhos por lá, mas nada muito impressionante como o Robozão tem feito hoje em dia, em que a Arábia Saudita tem grande investimento. No Al Nassr ele fez os seus gols, mas não agradou, o clube não tentou contratar ele em definitivo, o contrato dele com o Flamengo já estava acabando, ele ia ficar livre no mercado, o Al Nassr não fez força também para contratar o jogador, acabou o empréstimo e ele percebeu que era hora de voltar para casa. E eu não tô falando só do Brasil não, voltar para casa mesmo, lar doce lar, Atlético Paranaense. E cara, o retorno dele pro Furacão foi sensacional. Mesmo não jogando tão bem e tanto quanto na primeira passagem, ele foi campeão da Copa Sul-Americana já em 2018 com o Furacão, no ano que ele chegou. E no ano seguinte venceu a Copa do Brasil com o clube, fazendo um lance antológico na final para dar o passe antes do Rony empurrar para as redes.
como você olhar pra Sirineta e dizer que ele não foi ali gênio, craque de bola. Irmão, lance de gênio. Você pode falar, mas o Cirino não é gênio. Mas ali ele viveu lance de gênio. Pô, olha essa Sirineta pela... Pô, uma letra com uma caneta foi apelidada de Sirineta. Lance de craque de bola. Você já fez uma dessa? Fala a verdade, já fez uma dessa? Comenta aqui. Só que aí o Cirino resolveu inventar de novo, depois do bom momento que ele estava vivendo no Atlético. Ele deixou o Furacão para ir jogar no futebol chinês. A gente sabe que era um mercado que na época estava pagando muito, mas poxa vida, deixar o Furacão mais uma vez naquele bom momento dele no time, a relação que ele estava vivendo com a torcida, poxa, vai, sem palavras, vacilou, Cirinão. E o pior de tudo é que o Cirino não foi pra lá e fez carreira, juntou 2, 3 anos na China. Cirino, você me mata, irmão, eu sou fã, tá? Só que, pô, não teve jeito. Cirino ficou na China só 1 ano e aí voltou pro Brasil. Pro Furacão? Não, pro Bahia. E não foi bem. Pouco jogou e quando jogou, não encantou. Jogou pouco e jogou mal pelo Bahia e aí acertou a sua terceira passagem pelo Furacão. E olha, até podia ser uma passagem legal, aquela terceira, talvez última. Duvido muito que ele sairia dali depois por vontade própria. Só que, infelizmente, é igual dente, cara. Primeira vez Deus dá, segunda vez Deus dá e a terceira? Ah, irmão, aí tem que comprar. E foi isso, cara. O Cirino acabou pagando caro na terceira passagem dele pelo Furacão, sem ser culpa de ninguém. Coisa da bola mesmo. Teve uma lesão grave no joelho, ligamento cruzado, quase 1 ano fora dos gramados. E até ali, o Marcelo Cirino era justamente o tipo de jogador que a gente está falando nesse vídeo, que só deu certo vestindo a camisa de um clube. Ele é a tampa da panela do Furacão. O Furacão é a panela para a tampa dele. Ele sempre joga bem no Atlético Paranaense. Só que nessa terceira vez, depois dessa lesão no joelho, as coisas não aconteceram nem com a camisa do Furacão. E é claro que é decepcionante uma lesão dessa gravidade, porque ela acaba tirando do jogador até a vontade de jogar, ela machuca demais, leva um monte de problema pro joelho e a recuperação é bem sofrida. E o Cirino, cara, não conseguiu mais ter um bom momento nem no Furacão. E não bastasse isso, ele ainda acabou sendo afastado por problemas de comportamento, treinou separado, teve uma saída do clube que, cara, foi bem conturbada assim, não foi uma saída bacana pra um cara que, poxa, um dos ídolos da história do Atlético Paranaense, o Marcelo Cirino, né? Era pra ele ter uma relação muito legal com a torcida, talvez até tenha, mas essa terceira passagem dele, a saída como foi, acabaram, como que eu vou dizer assim, sujando um pouquinho, mas acho que não manchou, não estragou não, mas não era o jeito legal para um ídolo sair. Até penso que pode ter havido de parte da diretoria um pouco de falta de respeito com a história do cara que é ídolo pelo clube, mas o futebol é assim e essa parada acontece o tempo todo em quase todo lugar. O Cirino chegou a ter uma passagem pelo Operário do Paraná, também não foi bem por lá, teve 13 jogos e só marcou 1 gol. E depois disso ele estava sem clube, analisando o futuro, talvez até pensasse em encerrar a carreira e em janeiro desse ano chegou uma proposta para defender o PSS Sleman da Indonésia. Pois é, tem futebol na Indonésia. E aí aos 33 anos, sem proposta de outro clube do Brasil, sem mercado no futebol brasileiro, vindo de uma lesão grave no joelho, o futebol da Indonésia parecia uma boa pro Marcelo Cirino. Ele aceitou a proposta e, velho, é impressionante. A gente sabe que o nível técnico na Indonésia é muito, mas muito baixo. Só que essa lesão atrapalhou tanto o Marcelo Cirino que nem por lá na Indonésia ele consegue se destacar. Ele já tem 10 jogos pelo PSS Sleman e adivinha, ele não tem 1 gol marcado, ele não tem uma assistência dada. Ah, Rodrigão, e ele tá jogando bem? Eu não faço ideia, irmão. Quem é que assiste futebol na Indonésia? A gente tem os dados do jogador, a gente olha lá no SofaScore e vê o que ele tem feito. Mas realmente assim, é muito pouco, sabe? São coisas que a gente olha e fala assim, poxa, não é o Marcelo Cirino nem do Flamengo que a torcida reclamava. E muito provavelmente, quando o contrato dele acabar, ele deve deixar o clube da Indonésia e encerrar a carreira. Era um bom jogador que parece ter sido feito na medida para vestir a camisa do Furacão. Recebeu a chance de ouro de vestir a camisa do Flamengo e conseguir jogar num dos maiores clubes do mundo. O Mengão é gigante, não tem conversa. Mas é uma pena que a carreira que ele tenha feito para si mesmo tenha sido tão diferente do que todo mundo esperava. Talvez se ele tivesse se comprometido mais, aproveitado melhor a oportunidade no Flamengo, ou se quem sabe ele nunca tivesse saído do Furacão, que é outro time gigante também, hoje a gente podia ver a carreira do Cirino de uma outra maneira. São escolhas, tem que pensar muito bem no que vai fazer, e tem jogador que parece que foi feito
pra jogar num lugar só. Mas e você? Sabia dessa história do Cirino, que ele tá na Indonésia, que não tá conseguindo render por lá? Você gostava do jogador? Cara, eu gostava do Marcelo Cirino um tempo, eu queria ele no meu São Paulo sim, tá? Mas deixa aqui nos comentários, quero saber o que você acha sobre isso e, velho, olha o que aconteceu com esse jogador aqui do Flamengo. Clica aqui pra eu te contar melhor essa história.